Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus lê as Sagradas Escrituras. Interessante, neste mês dedicado à Bíblia, nós aprendermos com Jesus como é que nós podemos fazer para ler com fruto as Sagradas Escrituras. Veja, sobretudo quando se fala do Antigo Testamento, as pessoas têm uma enorme dificuldade para ali, naqueles textos tão cheios de guerras, de catástrofes e problemas, enxergar o Deus de amor. De tal forma que até surgiu uma heresia dentro da igreja, chamada heresia marcionita, que tinha essa tendência de dividir a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, entre dois deuses. O Deus do Antigo Testamento era um Deus irascível, era um Deus vingativo, era um Deus mau. O Deus do Novo Testamento é um Deus bondoso, um Deus de amor, e é esse que nós devemos seguir. A igreja nunca aceitou essa heresia. A igreja olha para o Antigo Testamento e vê que ali existe verdadeiramente algo que nós precisamos para a nossa vida interior. Mas é necessário ter uma chave de leitura. E no Evangelho de hoje, Jesus nos mostra que Ele é a chave de leitura do Antigo Testamento. Ou seja, se nós, ao ler uma página do Antigo Testamento, não vemos Jesus Cristo nesta página, nós não estamos entendendo a Bíblia. Sim, porque a palavra de Deus ela é uma só, ela é Jesus Cristo. Por isso, é em Jesus que nós iremos encontrar a chave de leitura de tudo aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Deixa eu dizer de forma mais clara. É evidente que na Bíblia existe um sentido literal, que é o sentido primário. Não é? Se nós pegarmos esse texto do Antigo Testamento que Jesus está lendo lá na sinagoga da sua terra, o profeta Isaías está falando de forma bem específica da proclamação de um ano de graça no povo de Israel, no Antigo Testamento, algo do passado. Esse é o sentido literal. E é em cima desse sentido literal que nós vamos então encontrar e construir o sentido espiritual, que é o segundo andar. Mas é importante sempre compreender o sentido literal, ou seja, o que é que literalmente está sendo dito ali. E esse é o trabalho, não é, dos exegetas, ou seja, daqueles que interpretam a Bíblia como um documento que tem sua história, que tem os seus autores, que tem todo o seu processo de confecção, de escritura. A ciência exegética ela tem o seu valor. Mas nós não podemos parar no sentido literal. Porque se nós pararmos no sentido literal, a Bíblia torna-se um texto morto, torna-se algo do passado. Mas Jesus nos mostra no Evangelho que a Bíblia não é do passado. As Sagradas Escrituras se realizam no hoje. Ele entrega o rolo, fecha aquele volume e diz: hoje está acontecendo isto que vocês acabam de ouvir. É no hoje do Cristo. É Jesus que vem hoje realizar o sentido das Sagradas Escrituras. Por isso, ao ler a Bíblia, precisamos encontrar Jesus. Ao ver Deus que faz Adão, precisamos ver Deus que já, desde toda a eternidade, pensa na encarnação do seu Filho Jesus. Ao ver Adão que dá origem a Eva com a sua costela, com o seu costado, precisamos ver ali Jesus morto na cruz, de cujo lado sai a igreja, a nova Eva, a redimida. Nós, ao vermos Noé na arca, que salva os seus filhos do grande dilúvio, vemos a cruz de Cristo, que salva a cada um de nós com embarcação que, depois do dilúvio do pecado, podemos ir para o reino dos céus. Ao vermos Abraão encontrar a promessa de uma descendência, vemos a promessa que é Jesus Cristo e assim por diante. Todas as páginas do Antigo Testamento precisam nos falar de Jesus. E se elas falarem de Jesus, então elas serão aplicadas ao nosso hoje, porque terão aplicação na minha e na sua vida.
nós podemos então ver que a Bíblia não é um documento do passado, mas é uma palavra de vida e de verdade que visita a você no seu hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.